Lições Diárias da Bíblia com o pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quinta-feira, dia 13 de novembro, e o tema do estudo de hoje é Ansiando por Sua Presença. A passagem bíblica que baseia nosso estudo é Josué capítulo 18, nos versos 1 e 2. E aqui a Bíblia nos ensina o seguinte: Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro. E a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Após a descrição dos territórios atribuídos às 2 maiores tribos no lado oeste do Jordão e a meia tribo de Manassés, houve uma assembleia da congregação em Siló, onde a terra foi dividida entre as 7 tribos menores que ainda não tinham recebido a herança. O estabelecimento do santuário, que Deus chamou de meu tabernáculo, representa o cumprimento da promessa do Senhor de viver no meio do seu povo, conforme Êxodo 25, verso 8 e Levítico, capítulo 26, versos 11 e 12. E também revela o tema central do livro. A presença de Deus no meio de Israel tornou possível a posse da terra prometida. Essa presença seria uma fonte contínua de bênçãos para Israel e, por meio deles, para toda a terra, conforme Gênesis 12, verso 3. A adoração a Deus estava ganhando destaque e se tornando a prioridade, até mesmo em relação à conquista e à distribuição do território. A presença do santuário e, mais tarde, do Templo de Jerusalém deveria ajudar o povo a reconhecer continuamente a presença de Deus entre eles e seu dever de cumprir a aliança. A menção ao santuário não deve ser uma surpresa, pois esse tema já está presente na narrativa de Josué por meio da Arca da Aliança. Essa arca era o elemento central do mobiliário no lugar santíssimo e marcou as 2 primeiras seções do livro, a travessia e a conquista. Agora, ao colocar a construção do tabernáculo como o foco da distribuição do território, Josué demonstrou que toda a vida de Israel girava em torno do santuário, a base terrena de Deus. Como cristãos que vivem hoje no antitípico dia da expiação, é essencial mantermos nosso olhar fixo no santuário celestial, enquanto enfrentamos os gigantes modernos ou pós-modernos que desafiam nossa fé, esperança e herança espiritual. Antes de prosseguirmos nosso estudo, eu quero explicar uma coisa. Eu citei agora um termo que eu sei que para muita gente é desconhecido, que foi a palavra antitípico. No estudo bíblico, antitípico vem da palavra antítipo, que é o cumprimento perfeito e final de alguma coisa que foi prefigurada ou profetizada em um evento, pessoa ou instituição do Antigo Testamento, chamado de tipo. Por exemplo, a figura do Cordeiro. O Cordeiro é o tipo de Cristo. E eu vou dar um exemplo aqui bem simples. No Antigo Testamento, nós encontramos nos sacrifícios a figura do Cordeiro. O Cordeiro aqui, então, seria um símbolo, um tipo de Cristo. E de acordo com as palavras de João Batista, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cumprimento daquele símbolo, ou o antítipo. E concluindo nosso estudo, ao confiarmos continuamente na obra de Cristo, realizada na cruz e no santuário celestial, podemos olhar para o futuro com confiança, aguardando o dia em que Deus habitará novamente no meio de seu povo, dessa vez de forma pessoal, visível e para sempre, conforme está escrito em muitos textos da Bíblia Sagrada. E aqui, como exemplo disso, Apocalipse 21, versículo 3. E ao concluir aqui o nosso estudo, eu quero deixar com você também o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é Josué capítulo 24. Que o Senhor te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.